O Luiz Inácio aí, por exemplo, meteu o dedo do meio para todo mundo, eu não vi ninguém indignado. O presidente fala que agora o Brasil é referência em crime organizado. Aí as notas da grande imprensa, presidente errou. Se fosse o Bolsonaro, ia fuder com a vida dele. E aí tem alguém, essa mulher aqui da imprensa, fala que não tem preço alto não, é uma sensação de ser mandado embora. Você trabalha 21 anos na Casa Bahia e você não foi mandado embora, Miriam Leitão. Você tomou um pé na bunda, mas a sensação de pé na bunda só vai te alcançar depois que tiver nada lá na sua casa. Se o senhor participar de um debate hoje com o presidente Lula, o senhor faria a mesma coisa que o senhor fez com o Guilherme Boulos, de mostrar uma carteira de trabalho para o Lula, não? O Lula mesmo disse que o PT é uma merda, então dia 4 é dia de dar descarga, e a caixa que dá descarga tem um botão verde. Só não digite a merda lá de novo. Anular condenação do Lula, não dá a chance do Bolsonaro vir de primeira instância se defendendo. São coisas que mancharam a Suprema Corte, não faz sentido. Mas a gente que estudou direito dá vontade de rasgar o diploma, que fique claro para todo mundo. Eu sou uma granada, se você quiser puxar o pino da granada, é melhor você não deixar ela cair. Vocês que acham que eu estou metendo louco, é melhor meter o louco do que o louco meter em vocês, viu? Você não vai acreditar no que o Marçal tirou do bolso agora. Enquanto a grande mídia tenta abafar os fatos e proteger os intocáveis, ele escancarou o lucro bilionário e exigiu uma explicação ao vivo. Assiste isso aqui antes que apaguem. 4 anos daria para fazer isso tudo? Dá para fazer em um, amigo. É muito dinheiro público roubado, dá para fazer em um. É muita companheirada incompetente, é muita falta de tecnologia, é muita falta de sistema, é muito acordo. Na hora que a gente vence essa eleição, nos 2 anos já estão falando dos conchavos de prefeitura para usar o dinheiro público, que é uma máquina infinita de poder, entendeu? Na verdade, a gente não pode deixar alguém que tem projeto de poder, a gente tem que pensar em alguém que quer saber do povo. É a vez dos mais pobres, o povo está revoltado. Eu vou falar algo para o Brasil inteiro ouvir. Nunca na história do mundo um povo perdoou um líder político que errou na economia como o Lula errou. Lula, eu declaro e decreto no mundo espiritual e no mundo físico, você vai cair dessa cadeira. Essa cadeira não é sua mais. Você entrou aí, eu tinha 16 anos de idade, suas promessas são mentirosas, não tem como você sustentar isso mais. Nenhuma pessoa com problema cognitivo acredita em você mais. Candidato, depois que o senhor anunciou a sua candidatura, o Renan Santos, do Missão, disse que o senhor estava trabalhando como consultor de marketing do Flávio Bolsonaro. Eu te pergunto, você trabalhou com a equipe de Flávio Bolsonaro, chegou a ter contato com eles ou recebeu o Flávio Bolsonaro na sua casa antes de anunciar a sua candidatura? Primeiro, já que você tocou no nome do Renan, eu quero lembrar de algo que me faz estar aqui, ó. Esse aqui, ó. Renan Santos falando. Bom, de perdermos a eleição é que, ao menos, deixa eu ler aqui, não preciso fingir que sou contra o aborto. Aborto é geral, mulherada. E pau no cu da... Tá escrito aí o quê? Igreja. Esse aqui, ó, fala dele 31 de outubro de 2010. Depois ele falou, são muito mais os deuses gregos, próximos dos humanos, falhavam e tinham defeitos. Esse Deus cristão cagando regra é foda. Esse aqui é o candidato dos adolescentes, vai terminar com 1% nessa eleição. Por que eu faço questão de mostrar isso aqui? Porque esse candidato é fabricado, é como se fosse o Lula 2.0, não terminou nem a faculdade, quer terminar um projeto no Brasil. Sobre o Flávio, que é a segunda parte da pergunta que você fez, eu recebi na minha casa, fiz declarações públicas, republicanas e deixei sempre claro, apontei para ele que eu não tinha a viabilidade, o partido não ia me lançar, e aí eu sabendo disso em março, o que eu resolvi fazer? Apontar isso para ele e fui construir uma nova aliança para voltar para o PRTB. Não combinei com ninguém, ele foi pego de surpresa, porque eu que avisei para ele no telefone, eu liguei para ele, não fiz parte da campanha dele em nenhum momento, não tenho nenhuma atribuição na campanha dele, e eu estou mirado numa única coisa, que é tirar essa potestade chamada PT do trono do Brasil. Candidato, vamos falar um pouco sobre a viabilidade da sua candidatura, porque, enfim, o senhor foi condenado em primeira e segunda instância, isso é público, notório, e no TSE, pelo que eu apurei, os ministros já estão dando quase como certa que eles não vão liberar o seu registro de candidatura. Diante desse cenário, como é que o senhor vai... Pergunta? Pode, por gentileza. Eu posso fazer? Como é que o ministro ele responde por se a decisão judicial ela é algo secreto? Você fica sabendo como? Eu não posso revelar no ar, mas assim. Mas voltando para a questão específica. Você pode confirmar que você tem pelo menos o acesso ao ministro que vai dar o voto? Candidato, eu quero voltar para a questão específica, porque aí que eu vou entrar na questão que eu acho que é mais importante. Não, deixa eu voltar para a questão, candidato, porque o que acontece? O que realmente eu quero entender só uma questão específica, eu acho que ela é importante. Como é que a sua defesa, como é que os seus advogados vão tentar mostrar no Tribunal Superior Eleitoral
que o Paulo Marçal, ele é elegível. É isso que eu estou Não tentando tem entender agora. materialidade. Se você acabou de negar, quer dizer, a leitura corporal que eu fiz sua, as suas expressões microfaciais mostram que você tem os acessos, mas não pode falar nada. Eu quero que continue um Brasil tão livre na questão de acesso à informação que fica vedada a fonte, mas me estranha você saber as coisas do judiciário. Engraçado é que você tendo acesso ao ministro, você pode ter acesso aos meus advogados, pô. Você pode ir lá e ver que a construção... Você entende de direito? Você chegou a formar em direito? Eu entendo um pouquinho, eu entendo o suficiente para não falar bobagem no ar. Então tá. Então, já que você entende isso, tendo acesso aos ministros que dão os votos, você pode chegar nos meus advogados, inclusive te dou liberdade para isso. Agora, segundo, vai poder sua pergunta. Uma coisa que você tem que entender é que não há materialidade. Eu não coloquei dinheiro meu, não tem dinheiro público. O que houve uma promessa, não houve materialidade. Então está tendo uma pressão política absurda no tribunal. E eu tenho convicção que isso vai ser derrubado ainda. Caso isso não aconteça em São Paulo, vai acontecer em Brasília. Não há materialidade. Então, o que eu quero te pedir agora? O acesso ao WhatsApp, provavelmente, você deve ter dos ministros, né, dos desembargadores. Eu queria que você tivesse acesso ao processo e você, com pouco que você sabe de direito, encontrar prova cabal. Não há prova cabal. Não executei o que está sendo dito. Um processo foi revertido, esse segundo ficou 4-3, e por interferência política e pressão de todos os lados. Estamos agora numa prolatação absurda, numa forma de ficar, na verdade, eu corrijo, protelando sem parar. Prolatar tem outro significado. Coisa. Então, o que eu quero te dizer é uma coisa muito simples. O mesmo acesso que você tem com o ministro, você pode ter com o meu advogado. Agora, eu não vim para fazer palhaçada. Vocês da imprensa, aí agora eu vou te colocar junto, não, você está me tratando com nobreza e eu vou te tratar também até o final. Uhum. Mas vocês da imprensa têm um detalhe. O Levi Fidelis, com aquele bigode dele, vocês chamavam ele de caricato. Vocês, antes da gente nascer, eu e você, esses caras faziam isso com o Levi, com o Enéas. Todas as vezes, a pessoa que quer ajudar é tratada como idiota. E eu consegui isso pela graça de Deus, é um milagre eu ter conseguido, porque estão todos da política contra mim. Eu não estou aqui para proteger ninguém, é no seu povo, e eu entrei nessa guerra para isso. Então, assim, eu não estou fazendo isso aqui de brincadeira, eu deixo claro para todo mundo que algumas coisas eu preciso chamar atenção, porque eu não tenho 1 minuto de TV, 1 minuto de rádio, não vou usar dinheiro público, não tenho Lula, não tenho Bolsonaro, não tem ninguém da imprensa para falar uma coisa boa minha, tá tudo bem. E nem quero. Agora, eu tenho Deus e o povo, e é nisso que eu me amparo. Eu posso falar com toda clareza. Eu sei que a desconfiança é normal, porque vocês ficam todos os dias noticiando coisas há 2 anos. O Caiado quer ser presidente há 2 anos e não consegue crescer. O Renan estão falando o Renan há 8 meses em entrevistas, não traciona, pelo contrário. Você abre o Polymarket agora, ele está em queda. O Caiado e o Zema não marcou nada no Polymarket. Eu, em 28 horas, já fiz um ponto lá. Pô. Então, na hora que as pessoas perceberem a seriedade, me deixe disputar. É isso que eu falo. Então, candidato, eu quero aproveitar o gancho que o senhor deu justamente sobre essa questão, porque o Brasil está polarizado, direita e esquerda. O senhor, obviamente, não é amado pela esquerda, muito pelo contrário. Mas, para conseguir chegar no segundo turno, o senhor teria que tirar votos do Flávio Bolsonaro. Qual é a sua estratégia? Negativo. Qual é a sua tática? Como é que... Não? 27, desculpa te interromper. 27% do eleitorado não quer nenhum lado e nenhum outro. Tá, obrigado. 27% do eleitorado não quer nenhum lado nem o outro. É ali. Eu vou fazer o povo que acha que votar é direito transformar em dever. Estou promovendo uma campanha que voto não é direito, é dever. A primeira são os 27. Os outros, aonde que estão esses 27? Não está com o Caiado, nem um terço está com o Caiado, nem com o Zema e nem com o Renan. Esse povo ainda está na dicotomia. Quando você fala que o Brasil está polarizado, aí eu entendendo um pouquinho de neurociência, eu posso ajudar o brasileiro. A dicotomia de você quer um ou quer outro, a pessoa fala, eu não gosto de nenhum dos dois, mas eu vou no menos ruim. Você não precisa ir no menos ruim, você pode ir naquele que mais prosperou e que pode fazer você prosperar. Você não precisa ficar sendo entubado a tomar decisões. O Lula mesmo disse que o PT é uma merda, então dia 4 é de dar descarga, e a caixa que dá descarga tem um botão verde. Só não digite a merda lá de novo. Então, assim, existe viabilidade para isso? Total. É óbvio que querem criar desconfianças. O Marçal quer vender curso, eu já vendi para tanta gente que eu não quero saber disso mais. Eu quero ajudar o povo brasileiro. Eu quero que você tenha carne 3 vezes por dia no seu prato. Vocês estão em prisão domiciliar. Brasileiros, escutem. Se você recebe um auxílio e te proíbe a ter patrimônio e proíbe você a ter renda alternativa e você precisa de parcelar pizza para comprar no iFood, você está debaixo do regime de Ramsés. Essa tática é velha, funciona desde o Antigo Egito. Vocês foram sequestrados pelo intestino. E agora nós vamos mudar isso no Brasil. Tudo que vocês ganharam como direito, eu não vou revogar nada. Nós vamos propor a evolução do direito. Então, vocês que estão me ouvindo, vocês podem saber que vai chegar a hora de você ter seu terreno para você construir. Você que é mulher,
mãe solteira, você que tem seus filhos, vocês não teriam nenhum mínimo esforço. Nós vamos distribuir renda de verdade. Eu já fui pobre e conquistei riqueza e dói aqui dentro em saber que o governo só mente para vocês. Não vai ter possibilidade de vocês acharem que o próximo governo, com o Pablo Marçal servindo vocês vão ficar comendo pedaço de osso, comendo garganta de boi. Isso não existe. Eu nunca tinha visto com os meus olhos um negócio desse. Isso não faz sentido. Nós estamos ladeira abaixo e nós temos que dar um cavalo de pau nesse país. Tá. Candidato, o senhor fez várias críticas aqui à imprensa, mas desde que o senhor anunciou a sua candidatura, eu tenho visto entrevistas suas em vários veículos, né? E ser colocado ali contra a parede, ser criticado, é um papel que a imprensa tem que fazer com todos os candidatos, né? Minha pergunta é, se o senhor vier se tornar presidente, como é que vai ser a sua relação com a imprensa? Me desculpa, como é que você chama? Duda Teixeira. Duda Teixeira, é uma satisfação ser entrevistado por você, porque você parece um homem nobre. E você pode perguntar o que você quiser. Eu nunca impedi ninguém de perguntar, mas qualquer militante com o microfone na mão ou patrocinado por alguém, eu já detecto. E na hora que eu detectar, eu vou direto na canela, irmão. Então, assim, eu não estou percebendo isso em vocês. Eu vejo verdade nos olhos de vocês. Eu sei ler, gente. Então, você sempre vai ver nobreza da minha parte. O fato de você gostar ou não de mim não vai fazer eu perder minha elegância, não. Agora, quando eu perceber pessoas que são militantes com um microfone falando em nome da imprensa, eu vou bater com força. Isso não é agressão, não. Eu vou mostrar a indignação de um cidadão que não aguenta isso. Mas sabe por que eu tenho saudade, Duda? Eu tenho saudade do Arnaldo Jabor. Antigamente, o jornalista só dava notícia e os comentaristas eram convidados. Hoje, o jornalista é opiniático. Ele fala pela bandeira dele, ele xinga, ele acaba com as pessoas. E não estou falando que é esquerdista, não. Isso é dos dois lados. Tenho saudade dos comentaristas. Os âncoras davam só a notícia. Só que agora, não sei se é essa economia para não ter que pagar os grandes pensadores para falar, coloca qualquer pessoa para falar, aí você percebe que tem muita gente que foi treinada e colocada em certas cadeiras para destruir quem é de direita. Aí pega outra pessoa, candidato, você não pode xingar. Não pode xingar, mas pode roubar. Eles não falam nada em relação a isso. O Luiz Inácio aí, por exemplo, meteu o dedo do meio para todo mundo, eu não vi ninguém indignado. O presidente fala que agora o Brasil é referência em crime organizado. Aí as notas da grande imprensa, presidente errou. Se fosse o Bolsonaro, ia fuder com a vida dele. É isso que eu tô falando, é um sistema também de freio e contrapeso. É a indignação de alguém que é lúcido, que não faz sentido. Eu faço um desafio para vocês, no nível de elegância que vocês estão. Me destruam, me coloquem na parede, eu vou continuar republicano. Mas quem é militante vai levar na lata. Eu quero que fique registrado isso. Não tem um problema, Duda, pode chegar o chinelo, tô à disposição. Eu tenho que estar aqui para responder pergunta e tenho que ter paciência. Mas, Marçal, ir na canela de alguém ou levar na lata, o que significa isso? Literalmente mesmo que eu falei. A pessoa, quando demonstrar, eu vou mostrar para o mundo inteiro que ela é patrocinada por alguém. Você não precisa gostar de mim, eu nem quero que você goste. Você não precisa votar em mim, também nem quero que vote. Tem 120 milhões de pessoas que podem votar onde ela quiser. Agora, o que eu não vou deixar passar em branco não é desrespeitar a imprensa, não. É a extrema imprensa, que seja de esquerda ou de direita. Porque tem gente de loucura para todo lado. Eu não estou nem aí para um lado nem para o outro. Meu negócio é para frente, eu quero é produzir. Então, se eu ver que a pessoa está querendo entrar no nível para querer fazer graça em nome de ideologia, eu vou entrar no nível dela. É isso que eu quero dizer. Pode me pressionar, eu fico 10 horas com vocês aqui sem perder a elegância. Eu sou alguém nobre. Agora, eu sei ir pro barraco também com quem é barraqueiro. Se o senhor participar de um debate hoje com o presidente Lula, o senhor faria a mesma coisa que o senhor fez com o Guilherme Boulos, de mostrar uma carteira de trabalho para o Lula, não? Acho que a carteira de trabalho não vai dar nenhum resultado, mas eu vou respeitar as regras do debate. Eu acho que o Lula não vai, eu vou lá no debate domingo, eu vou me direcionar a ele. Eu não estou nessa eleição para ser inimigo de nenhum outro candidato. Minha busca não é essa. Eu vou trabalhar com números. O Lula, ele é o filósofo das palavras vazias, o caloteiro da esperança. Então, ele sendo filósofo de palavras vazias e caloteiro da esperança, eu tenho algumas perguntas. Mas eu vou seguir porque eu fui em 11 debates. Obrigado. O que acontece? Cada debate eles foram criando regras novas. E os debates, eu percebi que a maior energia que foi produzida foi contra militantes com microfones na mão do que em debates. Então, eu me a ter um comportamento, né, civilizado ali. Mas eu quero fazer um desafio para a imprensa, tá? Pega meu primeiro debate da Band. E no meu primeiro debate da Band, você vai ver que eu cheguei de um jeito e eles começaram a me atacar. Então, eu vou deixar bem claro algo. Se forem republicanos comigo e nobres comigo, eu serei. Se vier com palhaçada, eu vou tacar
o nariz de palhaço em quem começar com isso. Então, é só saber. Se alguém souber manusear a granada, é só não puxar o pino. Que fique claro para todo mundo. Eu sou uma granada. Se você quiser puxar o pino da granada, é melhor você não deixar ela cair. Candidato, falando em granada, o próximo presidente vai receber uma bomba fiscal, que atrapalha o ambiente de negócios, atrapalha o desenvolvimento brasileiro, enfim. Provavelmente vamos chegar a 2027 com uma relação de dívida PIB de 100%. O senhor assumindo, né, na primeira semana de janeiro de 2027, quais seriam as 3, 4 principais medidas que o senhor adotaria logo de cara, por medida provisória ou decreto, para melhorar o ambiente de negócio, para tirar o Brasil do atoleiro? A primeira coisa é não espantar as grandes fortunas do Brasil, como esse governo espantou, e é de propósito, eles fazem isso, para que o povo dependa 100% do Estado. Eu nunca vi tanta fuga de capital na história. Para você que está assistindo, não é uma briga de rico e pobre. Esse povo criou essa briga, para enquanto a gente está brigando uns com os outros, eles estão roubando os dois lados. O que você tem que saber? A fuga de capital faz com que a gente não tenha investimento em infraestrutura. Então nós precisamos de investir em infraestrutura para essa roda girar mais rápido de novo. Segunda coisa, nós precisamos de investir em matriz energética. Um país igual o Paraguai, que está do lado do Brasil, está atraindo empresas do Vale do Silício, porque a energia é barata e a nossa é cara. Então, o nosso custo do Brasil está caro. O endividamento que você acabou de comentar é o maior em 20 anos. Quando o Lula entrou, era menos que 800 bilhões de reais. Hoje está em 10 trilhões de reais, 81,6% na última vez que eu vi em relação ao PIB. Você acabou de declarar aí, não sei se é profecia, eu espero não assumir com 100% de endividamento, porque isso nunca aconteceu. Espero que no máximo seja 82%, senão... Isso é projeção do Instituto Fiscal Independente do Senado. Que você, Lula, seja amaldiçoado pelo prejuízo que você nos deu e quebrou o nosso país. Se chegar em 100%, a história não vai colocar você como herói, não. Nós vamos colocar você igual na época da ditadura. Você entrou para quebrar, você é um gafanhoto, se isso é real. O governo Bolsonaro foi... No governo dele, você pega a última década antes dele, ele foi o primeiro a terminar com superávit fiscal. O que o Bolsonaro fez? Reduziu o imposto. Olha que coisa. O governo que nada faz e só aumenta os gastos, tem que fazer o quê para cobrir os próprios gastos? Aumentar imposto. Só que grandes empresas do Brasil estão saindo do Brasil e indo para onde? E estão indo para outros países. Eles estão querendo libertar, né, as pessoas. E aí, por exemplo, pessoas de 21 anos, eu acabei de pôr no meu Instagram, pode olhar, Pablo Marcar um funcionário, 21 anos de Casa Bahia, foi demitido ontem, 2.000 funcionários. E aí tem alguém, essa mulher aqui da imprensa, fala que não tem preço alto não, é uma sensação de ser mandado embora. O que é uma sensação de ser mandado embora? Você trabalha 21 anos na Casa Bahia e você não foi mandado embora, Miriam Leitão. Você tomou um pé na bunda, mas a sensação de pé na bunda só vai te alcançar depois que tiver nada lá na sua casa. Não é uma demissão, é uma sensação de demissão. Não é preço caro. Vocês não estão entendendo. Nós, o povo brasileiro, eu estou arrepiado te falando isso. Se a gente não tirar o PT, nós iremos, enfim, em definitivo, com dados, nós viveremos o que a Venezuela está vivendo. Nunca tivemos uma geração que nasceu no socialismo igual agora no Brasil. Pessoas que nasceram de 20 anos para cá, depois que esse governo entrou, estão com alma deformada, espírito deformado, estão amando o antibelo e destruindo essa nação. Eu não falo religiosamente porque eu não sou religioso, mas eu sei ler. Como que esse tanto de empresa que eu ainda nem terminei a lista, recorde de recuperação judicial, vocês estão destruindo a nação mais rica da Terra. Desculpa a delonga aí, mas é porque a lista é grande. Não, porque se você fosse terminar a lista, a gente ia passar 3 horas aqui do programa, só na lista de empresas que estão quebrando no Brasil. Então, assim, 5 mil. É bem por aí. O senhor defende alguma reforma do STF? A reforma tem que ser inteira, cara, no Brasil. O Brasil precisa de reforma. Eu não vou prometer isso na campanha, mas sabendo de tudo que eu posso fazer em 4 anos, os outros 4 anos a gente pode muito bem ter uma Constituinte e fazer uma Constituição nova. Partir para a nossa 8ª Constituição, salvo engano. Por que a gente precisa? Porque a Constituição tem 250 artigos. A gente não precisa de pôr mais 300 artigos. A gente tem que reduzir. A Constituição americana é pequena e todo mundo conhece. O brasileiro não conhece. O Supremo Tribunal Federal era uma corte constitucional. E aí, o que é o problema agora? Pelos exageros que houve, né, nesses últimos anos e nessas últimas eleições, ela acabou virando uma delegacia. E nesses últimos casos que a gente tem visto, inclusive eu estou vendo a imprensa se calar de novo, não sei o motivo, não vou acusar aqui agora, mas estão se calando para os graves problemas que estão acontecendo. E, de fato, tem algo errado acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Eu não estou aqui, que fique registrado. Se você é ministro do Supremo Tribunal Federal e está assistindo esse vídeo, meu coração não é de alguém que está com raiva da instituição. Eu gosto da instituição. Eu acho o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição Federal. Agora, a gente tem que parar com esses exageros. Anular condenação do Lula, não dar a chance do Bolsonaro vir de primeira instância se defendendo, são coisas que mancharam a Suprema Corte, não faz sentido. Eu não estou entrando
no detalhe do julgamento, mas a gente que estudou direito dá vontade de rasgar o diploma, pô. Não faz sentido. Então, encarecidamente, eu não sou uma porra louca que vai sair fazendo doideira, mas eu tenho que deixar isso bem claro. Nós precisamos nos reformar, o Brasil inteiro precisa de reforma, começando pela mentalidade das pessoas. Você que está me assistindo, eu quero pedir sua ajuda, a sua ajuda no 28, para que a gente volte a ter esperança, porque do jeito que eu estou vendo, não tem muita chance de mudar alguma coisa, não. A gente só está querendo se livrar do PT, nós precisamos de pensar em alguém que é disruptivo. Como que um país sai de último lugar de segurança pública e vai para primeiro lugar em segurança pública? Bandido é quem escolheu viver do crime. Quem incorre em alguma coisa, por exemplo, se a gente ensina educação emocional nas escolas, vai diminuir os crimes. 10 anos ensinando inteligência emocional. Marcelo Sonhador. Não, eu tenho rede de escola e eu ensino isso na rede privada. Eu fui aluno de escola pública e nunca ouvi esse assunto. Se eu ensino educação financeira, o povo não fica dependendo do Estado. Eu não quero ninguém dependendo do Estado. Eu quero que as pessoas sejam governalistas. Comunismo é uma frequência baixa, capitalismo é uma frequência mediana e governalismo é uma frequência maior. Da onde que saiu isso? Do meu coração. Se cada um aqui no Brasil governar a própria vida, a gente não depende do Estado. O Estado tem que ser defensor, não pai. Vocês confundiram. Nós temos uma crise de identidade e de paternidade no Brasil e a gente fica chamando um cara de painho e esse cara tá chegando grosso no seu lombo e você vai se lascar por causa disso. Estado não é seu pai e ele tá querendo dominar o seu corpo, quer dominar sua mente, quer fazer com que você pense do jeito deles. Eu fui treinado em escola pública e eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu fui treinado para odiar países ricos, sendo que a gente é o país mais rico que existe na Terra. Mas pode ficar marcado. Você vai lembrar desse bigode aqui, ó. Esse bigode aqui de general, de xerife. Nós vamos combater o crime como ninguém nunca combateu. E ao contrário da fala do Lula, nós não seremos conhecidos por facções criminosas. Nós seremos conhecidos porque nós eliminaremos as 40 facções criminosas desse país. E o recado para todas as facções é, vocês já sabem fazer dinheiro, vá para o mundo dos negócios e sai do mundo do crime que vai dar ruim para vocês. O senhor falou da importância de ensinar inteligência emocional nas escolas, e esse é um tema que o senhor domina muito bem. Mas podia explicar melhor como é que esse ensino de inteligência emocional pode levar a uma redução na criminalidade? Posso. 3 coisas principais que as crianças vão aprender desde pequeno. O desapego, a ressignificação e o redirecionamento de energia. Se você aprende isso desde pequeno, e você vai ter uma confusão, olha o que a gente aprendeu como brasileiro na escola. Uma criança fala mal da sua mãe, você chora ou já aprende a dar murro na outra. Aí você, numa aula de inteligência emocional que os meus filhos recebem na minha própria escola, é o seguinte, você falou mal da minha mãe, então no final da aula você conversa com ela, isso é um problema seu e dela. Ou seja, a pessoa não tem apego emocional na fala de terceiro. O brasileiro foi treinado a trocar de esposa e não trocar de time de futebol. Ele é apegado emocionalmente a time de futebol. Se ele aprender desde pequeno a ser desapegado, ele tá tudo bem. Essas pessoas, o Lula, por exemplo, se ele tivesse pegado inteligência emocional, ele desapegaria do governo e deixaria o Brasil prosperar. Só que ele é um gafanhoto que quer ficar aí para sempre, porque ele é apegado. Esses petistas são apegados a dinheiro público, eles não sabem construir riqueza. E aí, depois do desapego, vem a fase 2. Eu nunca esperei, mas eu agradeço até a oportunidade que você me deu de dar uma aula aqui de como Fica começar o módulo 1, a ressignificação. O que significa? Dar significado novo. Uma pessoa, por exemplo, fala mal de você, ela não está falando mal de você, é você que põe um significado. Ela está falando é dela. Quem não tem o poder de pegar na sua mão, sempre vai pegar no seu pé. Toda pessoa que é nobre tem acesso à mão de um nobre. Quem não tem acesso à mão de um nobre vai pegar no pé. Ou seja, quem põe o significado das coisas que acontecem comigo sou eu ou é a pessoa que está me agredindo? Então, se ela aprender a fase 2, que é colocar significado, ela já está tranquila em relação a isso. Por que eu estou te contando? O cara está num bar. Eu vou dar um tapa na sua cara. Zero inteligência emocional. Então dá! Não dá tapa aqui. Você não é homem. Aí vai lá na casa, busca um revólver e pá! Acaba com a família de todo mundo. Agora vamos lá. Terminando a aulinha. Desapego emocional, nem tudo é comigo. Ressignificação. Todo significado que eu tenho é eu que determino. E acabou. Ninguém determina o significado dos meus sentimentos e emoções. Redirecionamento de energia. Se eu estou num bar, o cara está fazendo um negócio desse, eu vou pegar minha energia e vou direcionar para outro lugar. Só que as pessoas foram treinadas para parecer que estão em jaulas. As pessoas foram treinadas para agirem como animais uns com os outros. Então tem pessoas que, às vezes, numa simples fala, acaba de assinar o atestado de óbito. A gente vai lutar para a gente colocar a pena de morte no Brasil em breve, por isso que tem que ter uma constituinte nova. Aí as pessoas falam, eu não sou a favor de pena de morte, mas já tem 40 mil penas de morte, só que são privadas. As pessoas que decidem matar e o Estado não dá conta de defender. Uma pena de morte bem feita num país igual os Estados Unidos, você vai pegar lá, eu salvo engano, é menos de 30 homicídios que o Estado praticou em nome de todo mundo. Aí você olha no Brasil, são 40 mil, já tem pena de morte no Brasil. O que a gente tem que fazer é ensinar inteligência emocional para as pessoas pararem de ficar magoadinhas, ressentidas, inclusive apertar o número errado na urna porque está com raiva do outro. Tem gente que vai votar no Lula porque está com raiva do Bolsonaro.
E tem gente que tem ódio no Lula e tá cego, nem quer nem pensar. Pera aí, Brasil, inteligência emocional. Aí alguém fala, se você tem inteligência emocional, por que você gritou com o Regis Tadeu ontem? Eu escolhi gritar. Inteligência emocional não é virar um monge quando você fica calado. É quando você escolhe ir para a guerra. Eu escolhi ir para o confronto. Tanto é que eu pedi para vocês, fiz o desafio. Manda pressão para cima de mim. Se eu mantiver essa nobreza, quero agradecer a vocês, tá? Estou me sentindo respeitado aqui. Estou me sentindo republicano aqui. E se vocês falarem qualquer tipo de pergunta, de processo meu, eu vou responder no mesmo nível que eu comecei. Inclusive, agradecer a vocês. Gostaria de ficar mais tempo aqui, mas eu tenho outros compromissos sequenciados agora. Eu preciso me deslocar. Se vocês quiserem fazer uma última pergunta... Imagino. Candidato, te agradeço muito por ter atendido o nosso convite, mais uma vez. Obrigado, gente. Que vocês continuem prosperando. E aos vocês que acham que eu estou metendo louco, é melhor meter o louco do que o louco meter em vocês, viu?